Oi gente, sou psicóloga da Ana Catarina, faço parte daqui do Efeito Psicologia e no vídeo de hoje falaremos sobre a importância em dar limites para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Bom, por que eu resolvi fazer este vídeo, né? Porque percebe-se como os adultos possuem com mais frequência, nos dias de hoje, né, os transtornos ansiosos, depressivos, e isso, muitas vezes, pode sim ser influenciado por conta do não limite dado quando criança ou quando adolescente, tá? Por quê? Porque o limite, ele serve justamente, né, pra a gente conseguir lidar com as regras sociais. Então, quando você não conhece regras, quando você desconhece regras, ou seja, quando você não tem limites, né, quando você não conhece os limites, a possibilidade de quando você conhecer um limite e esse limite for de uma maneira muito intrusiva, muito invasiva na sua existência, né, na sua experiência como ser humano, isso vai fazer com que isso pode se tornar uma experiência traumática e assim fazendo com que surja sintomas ansiosos durante várias ocasiões da sua vida. Então assim, por isso que é de extrema importância as crianças terem limites, sim. Como impor limites, né? Batendo? Não precisa ser na base da agressão, até porque a agressão tem estudos que comprovam que não faz diferença, sabe? O tratamento punitivo faz o efeito muito pelo contrário, né? Então, em vez da criança entender o que é o limite, ela acaba entendendo que na verdade ela vai ser punida por algo que ela fez. Então, não, através da punição não é a solução, né? É através da conversa, é através de regras, né? Então, a criança e o adolescente precisam de uma rotina muito bem específica, muito bem estruturada e bem clara para eles, tá? Então, é importante ter rotina, que tenha as regras dessa rotina, né? Então, talvez de uma maneira compensatória por um lado, punitiva por outra, se caso quebra de regras, né? Teve quebra de regra, punido por alguma coisa, né? Para eles entenderem que os atos deles têm consequência, né? Que cada atitude tem uma consequência e como é importante ter limites, até porque durante o resto da vida deles, eles vão aprender de uma maneira ou de outra. Só que é aquilo que eu falei, né? Quando a pessoa não aprende da maneira adequada, ela acaba criando um ajustamento criativo muito disfuncional, né? E quando ela tem a regra imposta pela sociedade, aí esse ajustamento pode ser disfuncional justamente porque ela não teve um modelo adequado, entende? Então, assim, é muito importante, né, os pais, os educadores, os parentes próximos de uma criança, de adolescente, impor limites, sim, tá? Então, você pode chegar também, viu alguma coisa que não está certa, né, perante a sociedade, durante as regras sociais, você pode chegar na criança e falar, olha, isso está errado por conta disso, disso, disso. Você entende que isso vai influenciar a respeito de outra pessoa? Você entende que isso vai, você está prejudicando o outro, né? Deixar claro isso para as crianças, para os adolescentes, e tenho certeza que isso vai influenciar muito na educação deles, de uma maneira muito mais adequada, né? E os pais também às vezes podem ter problemas, né, com os filhos, no sentido de não respeitar, né, os pais. Tem muitas dessas queixas. Então, assim, é importantíssimo impor limites, tá? O quanto antes, melhor. Quanto mais novo, melhor né? Quando é adolescente, isso se torna um pouco mais difícil. Por quê? Porque o adolescente, por si próprio, já tem essa questão de se revoltar um pouquinho mais com relação aos pais, com relação à família, né? Isso é esperado na fase de pré-adolescência e adolescência, então, para estabelecer limites, se torna mais difícil, tá? Tem como? É possível, sim, mas se torna mais difícil. Por quê, gente? Imagina se nós não tivéssemos regras sociais, tá? Vou dar um exemplo bem chulo aqui, mas que é real, tá? Então, cinto de segurança do carro. Se não tivesse essa regra, né, e inclusive pode ser dado multa por conta disso,
como uma forma de punição, né? Se não tivesse o cinto de segurança, as pessoas andariam sem cintos. Então a gente precisa de regra pra isso. É igual também quando você tá em ônibus, sabe? Que você tem lá aquela de assento preferencial. E isso é uma regra, né? Se não tivesse, a maioria das pessoas não dariam preferência para as pessoas que têm alguma conformidade no corpo, né? Que precisa de realmente se sentar, e as pessoas não ligariam, né? Então as regras sociais são extremamente importantes, né? Assim como os limites, tá? Também percebe como nas crianças de hoje em dia, elas não têm limites por conta dos... que assim, não julgando aqui, né, essas atitudes, mas tudo em exagero pode se tornar complicado e disfuncional, tá? É bom sempre tentarmos manter o equilíbrio em tudo o que é possível, tá? Então, os pais, né, hoje em dia tem alguns costumes no sentido de tipo, eu não tive, eu vou dar pro meu filho, tudo que eu não tive eu vou dar pro meu filho, mas até que ponto realmente nós devemos dar tudo pros nossos pequenos, né? Porque, imagina, a criança que tem tudo na hora que quer. Eu quero uma bala, eu tenho. Essa criança não tem limites, ela não consegue compreender essa limitação de que nem tudo que ela quer, ela consegue. Porque, gente, tiramos por nós mesmos, né? Eu que o diga. Se eu fosse ter tudo que eu queria, já seria maravilhoso, né? Então, venhamos e convenhamos dessa importância dos limites, ok? Caso tenham dúvidas ou curiosidades voltadas para psicologia, vocês podem estar acessando efeitopsicologia.com, e eu espero muito que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo, galera. Tchau!